Olá pessoal, o nosso segundo encontro de Direito Constitucional sobre o tema do controle de constitucionalidade. Vamos falar a partir de agora sobre outros aspectos relevantes do nosso estudo do controle de constitucionalidade, especificamente sobre os sistemas norte-americano e austríaco do controle no direito comparado. Bem, a classificação que leva em conta os sistemas do controle norte-americano e austríaco é aquela que busca analisar a natureza da norma inconstitucional. A discussão, portanto, é a seguinte: qual a natureza da norma inconstitucional? Nós temos aqui basicamente três posicionamentos doutrinários sobre o tema. A primeira concepção vai defender que as normas inconstitucionais não preenchem as condições mínimas para integrar um ordenamento jurídico vigente, e por isso equivalem a atos inexistentes. É como se uma lei inconstitucional nunca houvesse existido, sequer existido no ordenamento jurídico. A segunda corrente, defendida no sistema austríaco, elaborado por Hans Kelsen, situa-se no extremo oposto dessa primeira corrente. E ela vai considerar que a norma inconstitucional equivale a um ato anulável, ou seja, é um ato válido e eficaz enquanto não houver a decretação da inconstitucionalidade por intermédio de uma sentença que terá natureza constitutiva. Ou seja, é a própria sentença que vai anular ou cassar a norma. A sentença não terá a natureza declaratória da inconstitucionalidade, porque ela não reconhece um vício congênito ou pré-existente na norma. Não. Pela teoria austríaca, é a própria sentença que constitui a inconstitucionalidade. Por isso, que em regra, se produz efeitos meramente ex nunc, dali para frente no sistema austríaco. O sistema austríaco, portanto, reconhece que a norma inconstitucional é uma norma anulável a partir da sentença constitutiva para frente. E o detalhe interessante é que, segundo Kelsen, a anulabilidade do ato inconstitucional pode assumir diferentes graus e, consequentemente, diferentes consequências. Nós temos alguns graus de anulabilidade no sistema austríaco e, com isso, variarão as consequências, conforme o grau de anulabilidade. Bem, a terceira corrente é a teoria da nulidade norte-americana dos atos inconstitucionais. Ela foi adotada no célebre caso Marbury versus Madison em 1803. Para os norte-americanos, a norma inconstitucional equivale a um ato nulo, possuindo um vício congênito. Portanto, a norma inconstitucional para os norte-americanos nasce inconstitucional. Ela já possui um vício de origem, ab ovo, ab origine, ab início. Sendo que essa nulidade que decorre da inconstitucionalidade é absoluta, é um vício insanável, capaz de fulminar de nulidade toda a validade, todos os efeitos que essa norma produziu enquanto esteve em vigor. Por isso mesmo, a sentença que reconhece a inconstitucionalidade para os norte-americanos tem natureza declaratória de um vício pré-existente. Daí porque essa sentença deverá retroagir à data da edição da norma, a fim de apagar todos os efeitos que essa norma produziu enquanto esteve em vigor. Na verdade, para os norte-americanos, a sentença declaratória da inconstitucionalidade declara um vício pré-existente, um vício congênito. Essa teoria foi e é adotada pelo nosso STF desde sempre. Portanto, desde 1988, o Supremo tem afirmado e reafirmado sistematicamente, aí como nesses precedentes que eu menciono, o último em 2010, que o princípio da nulidade continua a ser a regra também no direito brasileiro. Ok? Meus amigos, olha só, qual o efeito temporal da decisão que declara uma lei inconstitucional no Brasil? É o efeito ex tunc, o efeito retroativo, pelo menos em regra. A sentença que declara a lei inconstitucional tem caráter retroativo no Brasil justamente porque nós adotamos na origem a teoria norte-americana da nulidade dos atos inconstitucionais. De uma lei inconstitucional não se pode originar direitos e obrigações válidos. Portanto, a sentença retroagirá à data da edição da norma. Efeito temporal ex tunc é a regra geral no nosso país. Mas, cuidado também, porque pela teoria da nulidade norte-americana dos atos inconstitucionais, embora a norma inconstitucional não seja afetada no plano da existência,
ela é sim diretamente afetada nos planos da validade e da eficácia. Portanto, cuidado. Para os norte-americanos, não podemos afirmar que uma norma inconstitucional é afetada no plano da existência. A lei inconstitucional existiu juridicamente para os norte-americanos. Ela só não pode produzir efeitos válidos. Ela é afetada, portanto, nos planos da validade e da eficácia, não no plano da existência. Ok? Nessa concepção, nós podemos afirmar que uma sentença que reconhece a inconstitucionalidade de uma lei tem natureza declaratória para os norte-americanos, retroagindo à data da edição da lei. Bem, ocorre que até 1999, nós podíamos afirmar que esse efeito temporal ex tunc era absoluto no Brasil. Ocorre que, a partir de 1999, o nosso legislador passou a adotar, lá no artigo 27 da Lei 9868/99, a técnica conhecida como modulação dos efeitos temporais na declaração de inconstitucionalidade, que também pode ser aplicada por analogia ao controle difuso incidental de inconstitucionalidade em bases excepcionais. Com isso, nós teremos que concluir que a partir de 99 para frente, o efeito temporal ex tunc da declaração de inconstitucionalidade passou a ser apenas o efeito regra, nada impedindo que o STF possa, excepcionalmente, modular os efeitos temporais na declaração de inconstitucionalidade, inclusive no controle difuso incidental, por analogia com o artigo 27 da Lei 9868. Ok? Bom, então, em conclusão, a doutrina tem sustentado que, após a introdução da técnica da modulação dos efeitos temporais na declaração de inconstitucionalidade com a Lei 9868, o Brasil continua adotando o modelo norte-americano de nulidade dos atos inconstitucionais em regra, mas agora temperado com alguns ingredientes do sistema austríaco kelseniano da anulabilidade. Ou seja, parte da doutrina brasileira tem afirmado que a técnica da modulação dos efeitos temporais na declaração de inconstitucionalidade nada mais fez do que acrescentar alguns ingredientes daquele sistema austríaco kelseniano da anulabilidade, permitindo que o Supremo deixe de aplicar o efeito temporal ex tunc e aplique, eventualmente, efeitos temporais diversos, como o ex nunc ou efeitos prospectivos, efeitos pró-futuro à declaração de inconstitucionalidade. Ok? Olha como isso tem aparecido em provas de concurso. Olha o concurso de juiz do TJMG. Presta atenção nessa assertiva, número 4 aí, ó. Presta atenção bem nessa assertiva. O sistema judicial de controle de constitucionalidade brasileiro, até a introdução do controle concentrado, por modificação operada na Constituição de 1946, seguiu o modelo norte-americano, sendo que a partir daí recepcionou a concepção austríaco-kelseniana, sem, contudo, abandonar a fiscalização judicial difusa. Atenção para a linha 4, para esse quarto item aí, tá? Olha só, essa assertiva está correta. Antes da introdução do controle concentrado, pela emenda mencionada lá na afirmativa 3, o Brasil seguiu o modelo de controle difuso inspirado no sistema norte-americano. Com a emenda 16/65, lá na vigência da Constituição de 46, o Brasil também passou a adotar características do sistema austríaco kelseniano, concebido por Hans Kelsen, sem, contudo, abandonar o controle difuso. Portanto, da emenda 16/65 para frente, nós passamos a adotar os dois critérios ou métodos de controle de constitucionalidade em todas as constituições subsequentes. Controle difuso e controle concentrado. A afirmativa 4 está correta. Ok, meus amigos? Bem, esse foi o nosso segundo encontro. Voltaremos em breve tratando de outras questões do controle de constitucionalidade.